Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje eu vou corrigir o simulado 1 e na sequência eu vou corrigir o simulado 2 a partir de conhecimentos específicos. O professor Guilherme vai gravar, já gravou na verdade, a parte dele, né? A parte específica. Então eu vou resolver as questões que estão aqui, que são as minhas disciplinas, digamos assim, e depois ele vai responder as dele, tá? Então ele vai responder aqui da questão 38 a 42, tá? Dos conhecimentos específicos e eu vou resolver as demais, beleza? Ao final desse vídeo eu vou colocar o vídeo dele, tá bom? Depois eu volto pro meu vídeo e depois o vídeo dele e assim a gente consegue matar toda a parte específica, beleza? Bom, vamos lá então. Questão 31 ela fala o seguinte, tá? Vamos lá. Leia o texto a seguir. Então ele fala: um trabalho feito com eficiência, mas sem eficácia, passa a ser inútil, pois não agregará valor substancial, por mais bem feito que tenha sido executado. Considerando o texto acima, o conceito de eficácia está relacionado a. Então vamos lá, pessoal. Fazer bem as coisas, ausência de desperdício, ênfase nos processos ou ênfase nos resultados. Bom, você que estudou comigo, inclusive tem aula minha aí gratuita, né? Eu falei, a diferença entre eficiência e eficácia é que a eficiência, ela se preocupa com os meios, tá? A maneira de como fazer. E a eficácia tem a ver com os resultados, ok? Então eu até usei a analogia do concurso público, né? Concurso público existe a maneira eficiente, né? Que é você usar métodos corretos, você otimizar tempo, né? Otimizar recurso. E a eficácia no concurso tem a ver com atingir o resultado que você quer. Então, quando você passa no concurso, você foi eficaz, beleza? Então, o conceito de eficácia é o que? É a ênfase nos resultados, tá bom, pessoal? Então, gabarito letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 32. Ela fala assim: a prática administrativa da gestão pública que conduz e coordena as pessoas na execução do trabalho é relacionada à função de. Bom, pessoal, vocês já sabem, né? Você estudou minimamente aí, você sabe que lá no PODC, cada fase do processo administrativo existem características inerentes à fase. Então, por exemplo, quando você está falando da definição de missão, visão, valores, isso está dentro de qual função? Planejamento. Quando você fala, por exemplo, em alocar recursos, em distribuir funções, em definir a estrutura organizacional, isso tem a ver com o quê? Com a organização. Quando você fala em mensurar desempenho, avaliar, comparar o resultado obtido com o resultado esperado, isso tem a ver com qual função? A função de controle. E quando você fala em motivação, liderança, tudo que tem a ver com a parte de coordenar pessoas, que é o que está falando aqui no enunciado, isso tem a ver com qual função, pessoal? Função direção. Então, 32, gabarito, letra C de casa. Vamos agora para a questão 33, e ela fala o seguinte. Ela mostra aqui um organograma, né? Então você estudou, você sabe o que é um organograma, é uma representação gráfica da estrutura organizacional. Então você tem a diretoria, gerência de projetos, gerência financeira, gerência comercial, projeto A, B, C e aqui na gerência comercial regional sul e regional norte, né? Vamos ver a pergunta, ele fala assim, ó: a departamentalização se refere à forma como uma organização estrutura suas atividades e funções, tá? E aí existem diversos tipos de departamentalização, cada um com suas características específicas. A figura apresentada está associada a qual tipo de departamentalização, beleza? Então vamos ver as alternativas. Então, letra A, departamentalização por processo. Letra B, departamentalização por projeto. Letra C, funcional. E letra D, mista. Pessoal, toma muito cuidado, presta atenção no enunciado, tá? O que acontece? Quando você está numa prova, e aqui eu vou dar dica de concurseiro, tá? Quando você está numa prova, às vezes você
tem muito uma percepção seletiva e você já quer tomar a decisão muito rápida. Porque você bate o olho em uma coisa, aquela coisa já te lembra algo e você já quer automaticamente já ir marcando. Calma, não vá com muita sede ao pote. Tenha paciência, tá? Porque eu tenho certeza que você bateu o olho nesse organograma, na hora que você viu aqui, ó, gerência de projetos. Pronto, vou marcar aqui letra B, projeto e acabou. E aí você caiu na pegadinha do examinador. O examinador, ele é maldoso, pessoal. Entenda uma coisa, o examinador, ele não é seu amigo, ele quer te pegar, certo? Então, presta atenção no enunciado, presta atenção em tudo. Olha essa parte aqui do organograma. Isso aqui, pessoal, é uma departamentalização geográfica. Gerência comercial, regional sul, regional norte. Ou seja, ele está mesclando características de dois tipos de departamentalização diferentes. Se ele está mesclando uma departamentalização por projetos e uma geográfica, isso é que tipo de departamentalização, pessoal? Departamentalização mista. Cuidado com esse tipo de questão, pois derruba muita gente, tá? E é uma questão que te coloca muito bem no jogo, te posiciona muito bem no concurso, tá bom? Porque o seu concorrente, esse concorrente que não está bem preparado, ele vai marcar por projeto, mas você não, você está mais esperto, você vai marcar que ela é mista, beleza? Então, vamos lá. Questão 34 agora, ela fala o seguinte: no contexto de um projeto de melhoria contínua de processos, qual ferramenta é mais apropriada para identificar e analisar as possíveis causas de um problema específico, proporcionando uma visualização gráfica das relações entre as causas? Então, você que estudou aí, você sabe que isso aqui é o diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, tá bom, pessoal? Então, sempre que falar diagrama de causa e efeito, diagrama que permite visualizar as causas de um problema, normalmente isso tem a ver com o diagrama de Ishikawa, gabarito letra C de casa. Questão 35. Quais são as 5 fases de um projeto segundo o PMBOK? Então, isso é uma questão básica de gestão de projetos, é uma questão recorrente, as bancas adoram cobrar essa parte, né, do PMBOK. Então, as 5 fases do PMBOK é a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o encerramento. Tem que decorar, tem que saber isso aqui, tá? Porque se cair é dessa forma, tá, pessoal? Tem que lembrar quais são as 5 fases e são essas aí, beleza? Então, letra D. Questão fácil, tá? Se você pega ali questões para fazer de gestão de projetos, você vai ver muitas questões repetidas sobre essas fases de um projeto, tá? Então, por isso que não é uma questão difícil para quem resolve questões, tá? Questão 36. Segundo a lógica estrutural da administração pública, então ele te dá várias alternativas e aí você vai ter que ler uma por uma com calma para não fazer um julgamento errado, tá? Letra A, vamos lá? A administração direta, pessoa jurídica de direito público, é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Parou por aqui, né, pessoal? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista não é da administração direta, é da administração indireta. Toma cuidado, tá? Então, não é administração direta, é administração indireta. Falou autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, isso é uma administração indireta, tá? Vamos lá, então. E não são todas elas que são de direito público, né? Por exemplo, a empresa pública e a sociedade de economia mista é de direito privado, tá? Tem as autarquias são de direito público, as fundações têm as fundações públicas de direito público e também as fundações públicas de direito privado. Até eu falei na aula que eu disse sobre isso, que eu falei da FUNPRESP, por exemplo, é uma fundação pública de direito privado, tá? Então, letra A está errada. Letra B, vamos lá? As entidades da administração indireta, por não possuírem personalidade jurídica própria, parou por aqui, né, pessoal?
você sabe que a administração indireta, ela tem personalidade jurídica própria. Foi o que eu falei. Quando você cria uma entidade, cria uma autarquia, você está criando um CNPJ novo, tá? CNPJ significa que ela tem personalidade jurídica própria. Quem que não tem personalidade jurídica própria? É a administração direta. Essa não tem personalidade jurídica própria. Então, o exemplo lá da secretaria. Vamos pegar a Secretaria de Estado da Saúde. Ela é da administração direta ou indireta? Direta. Ela tem personalidade jurídica própria? Não, porque ela é representada pelo Poder Executivo Estadual. Então, ela não tem personalidade jurídica própria. Quem tem vai ser, por exemplo, o governo do estado, né? Se for uma Secretaria Estadual de Saúde, quem vai ter personalidade vai ser o governo do estado, beleza? Então, essa que é a diferença. E aí ele fala, né? São apenas meros órgãos componentes da estrutura organizacional. Errado, tá? Hierárquica de ministérios ou secretarias. Totalmente errado, tá? A administração indireta, ela não está dentro da hierarquia da administração. Ela não está dentro dessa hierarquia. Ela não é subordinada a alguém. Ela é vinculada a uma determinada pasta. Então, se a gente fala, por exemplo, da Universidade Federal de Goiás, ela é uma autarquia. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Ela não é subordinada ao Ministério da Educação. Porque se a gente dissesse que ela é subordinada, a gente estaria dizendo que a UFG ela está dentro da administração direta. E ela não está na administração direta. Ela está na administração indireta. A UFG ela tem CNPJ, ela tem personalidade jurídica própria. Entendeu, galera? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver agora a C. Autarquias, enquanto entidades da administração indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, isso, são instituídas por lei específica, é o que está lá na Constituição Federal, para o desempenho de atividades típicas da administração pública. Agora sim está certo, resposta letra C. Tranquilo? Letra D agora. Empresas públicas de sociedade de economia mistas, ao contrário do que ocorre em relação às autarquias, são órgãos da administração direta. Errado é da administração indireta, tá bom? Não são subordinados, são vinculados aos ministérios e às secretarias, tá? Então, letra D tá errado. Vamos para a questão número 37 agora, ela fala assim: dizer que o gestor público tem o compromisso de demonstrar o resultado obtido em relação aos recursos recebidos a quem lhe fornecer, ou seja, prestar contas, se refere diretamente ao conceito de... Pessoal, eu cansei de falar isso nas aulas sobre esse assunto, né? Accountability, governabilidade, governança. É um assunto muito fácil, é muito tranquilo você saber identificar a alternativa. É inadmissível você errar esse tipo de questão, tá? Porque se você errar essa questão, se considere fora do concurso, tá? Então, prestação de contas em relação ao resultado, isso tem a ver com accountability. Letra A é a resposta. Questão 38, aí que o professor Guilherme vai gravar, eu vou colocar, ao final do vídeo, né, desse vídeo, eu vou colocar a parte do professor Guilherme, e aí depois, e aí vocês vão conseguir ver a 38, beleza? Vamos lá então. Vou pular aqui, eu vou pular direto aqui, ó. Eu acho que ele gravou até a 42, então eu vou falar a partir da 43, tá? Questão 43. A Lei 812 institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. A mesma lei prevê diversas formas de provimento de cargo público. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, refere-se a... Pessoal, essa questão você não pode errar na sua prova também, porque é muito corriqueira essa questão, você vê muito em site de questão essa questão aqui. Então,
Quando fala em limitação da sua capacidade física, o retorno, né, a investidura do servidor em cargo com atribuições compatíveis com essa limitação, isso tem a ver com a readaptação, beleza? Então, toma cuidado aí. A reversão é quando ele é aposentado e ele retorna, tá? A reintegração é quando ele sofreu, ele foi demitido, né? E aí essa demissão ela foi invalidada por sentença judicial transitada em julgado, ele retorna ao serviço público, tá? E a recondução é quando ele foi, por exemplo, inabilitado no estágio probatório, ele retorna ao cargo de origem, tá? Essas formas de provimento tem que estar na ponta da língua. Isso aqui não cai, isso despenca. É o assunto mais importante de Lei 812, na maioria dos concursos públicos, beleza? Então, falou de forma de provimento, cara, você não tem que saber, não. Você tem que destruir nisso aqui, tá? Você vai bater o olho na questão, você já tem que estar, assim, acertando tudo, beleza? Então, letra A é a resposta. Vamos para 44 agora, olha só. A Lei 812 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores, parará, e estabelece a aplicação da demissão nos seguintes casos, tá? Então, quais são os casos em que você pode aplicar a penalidade de demissão ao servidor público, né? Então, aí ele fala acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Não, pô, se a acumulação é legal, por que você vai aplicar a demissão? Não faz nenhum sentido, né, pessoal? Então a letra A tá totalmente errada, tá? Letra B, improbidade administrativa e inassiduidade habitual. Exatamente, tá, pessoal? Se o servidor cometer ou improbidade ou inassiduidade habitual, isso é passível da aplicação de demissão. Então, 44, resposta letra B de bola. 45, vamos lá? Ela fala assim: o conceito de produção enxuta, lean manufacturing, disseminado a partir da década de 90, trouxe importantes contribuições para a melhoria dos sistemas de produção, elevando a eficiência produtiva a níveis muito superiores que os sistemas anteriores. No sistema de produção enxuta, utilizam-se diversos ferramentais e técnicas de produção que possibilitam uma produção mais integrável, flexível, adaptável e eficiente. A técnica de produção enxuta, que busca produzir a quantidade exata para atender a demanda, comprando matéria-prima no momento certo e entregando o produto no prazo estipulado, é denominado. Então vamos lá. Qual que é essa técnica de produção enxuta que se busca produzir a quantidade exata para atender a demanda, tá? Então, você que estudou comigo aí, né, pegou as minhas aulas, você sabe que essa questão cai muito nas provas da verbena, é muito comum esse tipo de questão e você não pode errar de jeito nenhum, tá? Você tem que saber que essa ideia aqui é sobre o just in time, o JIT, né? Então, produção enxuta, produzir somente aquilo que for demandado, ok? Então, essa que é a ideia do just in time. Questão 45, letra B. Questão 46. Em uma empresa que recebe diariamente uma variedade de materiais com lotes diferentes, além de as datas de fabricação e vencimento apresentarem variações, é fundamental direcionar estrategicamente a administração de materiais para garantir a eficiência do processo logístico. Destaca-se como crucial para esse gerenciamento o método. Então, ele está te perguntando qual que é o método certo aí para essa característica descrita no enunciado. Então, ele está falando, a empresa recebe diariamente uma variedade de materiais com lotes diferentes, além de as datas de fabricação e vencimento apresentarem variações. É fundamental direcionar estrategicamente a administração de materiais. Destaca-se como crucial para esse gerenciamento o emprego de, né? Então, nós temos aqui, ó, o FIFO, que é o First In, First Out. O que que significa isso? Primeiro a entrar, que por isso que é First In, primeiro a entrar. First out, primeiro a sair. Então, o primeiro produto que entra
é o primeiro que sai, né? É um método mais inteligente e é o que é empregado na maioria das empresas e é o método correto, tá bom? Então, essa aqui já é a resposta, tá? First in, first out. A letra B é o last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair, tá bom? Então, o mais correto é o FIFO. O FIFO é o first in, first out. Letra A, 46, tá? 47. Ela fala assim: sistema que atende materiais até o máximo de 80 km por metro, indicado para a utilização do FIFO ou PEPS. Se você ver essa palavra PEPS, o PEPS é a sigla em português, tá? O FIFO é a sigla em inglês, tá bom? Se falar aqui, ó, o LIFO, se ele colocar o EPS, é a mesma coisa, tá? LIFO e o EPS é a mesma coisa, só que o EPS é a sigla em português. Último a entrar, primeiro a sair, certo? Por meio de trilhos apoiados sobre longarinas que permitem ajustar a altura e regulagem para inclinação. Inclusive eu falei disso na aula sobre a RM, eu falei, pessoal, a banca UFG, nos últimos concursos, ela tem pegado pesado nessa parte de operações de almoxarifado. Cuidado que isso aí tá lá dentro da parte da gestão de estoques. E ela adora cobrar essa parte mais técnica da gestão de estoques. Tenham cuidado, tá bom, pessoal? Então, eu reforço muito essa parte porque é, assim, um diferencial. Nem todo mundo estuda isso aqui. Não é muito comum estudar isso aqui, tá? Ó, os materiais são carregados pelo lado mais alto e descarregados pela frente, permitindo fácil e rápida reposição. Esta descrição refere-se ao sistema D, né? Então, essa aí é o sistema Flow Hack, tá bom, pessoal? Então, Flow Hack, eu vou colocar aqui para vocês, ó, Flow Hack, vocês entenderem o que é, tá? Então, é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, tá? Então, você coloca ele pela entrada, né? E aí ele desce aqui, tá vendo? É o que tá falando aqui na questão, tá? Então, os materiais são carregados pelo lado mais alto e descarregados pela frente, permitindo fácil e rápida reposição, beleza? Então, é importante que na hora que vocês forem estudar esses sistemas, né, do almoxarifado, que vocês peguem as imagens, tá? Então, na aula que eu gravei sobre isso, eu trouxe as imagens de vários sistemas, inclusive o pushback, o drive-thru, o drive-in, tá? É muito bom vocês terem essa noção. Então, 47, letra D de dado. 48. Os tipos de modais utilizados no Brasil são o ferroviário, rodoviário, aquaviário, marítimo, dutoviário e aéreo. São características do modal dutoviário. Então, letra A, grandes volumes de movimentação, fluxo contínuo, longas distâncias, baixa velocidade. Letra B, pequenas e médias distâncias, serviço ponto a ponto, produtos acabados em média velocidade. Letra C, pequenos volumes de movimentação, longas distâncias, confiabilidade média e baixa velocidade. E letra D, grandes volumes de movimentação, longas distâncias, itens de baixo valor agregado e baixa velocidade. Bom, o que é o modal dutoviário, né, pessoal? Modal dutoviário. São dutos, tá? Então, dutos que, primeiro, longas distâncias, né? Então, o duto, ele passa ali, né, vários e vários quilômetros aí, tá? Normalmente, é para você transportar gás, petróleo, beleza? Então, são itens de grande valor aí, tá? Baixa velocidade, fluxo contínuo, né? Então, por isso que ele passa por esses dutos, né? É uma grande movimentação, então tem a ver com a letra A, tá? A letra A aí é a resposta do modal dutoviário. E aí é importante, lá no conteúdo de vocês tem a parte de logística, né? Dentro de logística, eles podem cobrar as características de quaisquer modais. Ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Então vocês têm que saber diferenciá-los, tá? Para você poder acertar esse tipo de questão, beleza? 49 agora.
Os documentos públicos em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes são identificados como, né? Então, consulta frequente é o documento corrente, tá bom, pessoal? Lá na teoria das três idades, na arquivologia, você estuda o arquivo corrente, intermediário e permanente. Então, você tem que saber a característica de cada arquivo: corrente, intermediário, permanente. Quando fala documento que constitui objeto de consultas frequentes, esses documentos são os correntes, tá? E a questão número 50, ela fala assim: em se tratando de redação de documentos oficiais, a estrutura do padrão ofício, de acordo com a ordem em que cada elemento aparece no documento oficial, né? Então ele traz o que compõe aqui o padrão ofício, né? Então, letra A: cabeçalho, identificação do expediente, local e data do documento, endereçamento, assunto, texto do documento, fechos para comunicações, identificação do signatário e numeração das páginas. A letra B fala cabeçalho, local e data do documento, identificação do expediente, endereçamento, assunto, texto do documento, fechos para comunicações, identificação do signatário e numeração das páginas. Então perceba que aqui, ó, ele vai mudando a ordem, né? Então você tem que saber a ordem exata aqui da estrutura do padrão ofício, tá? Então é muito bom quando vocês forem estudar essa parte de documentação oficial, vocês peguem, por exemplo, o padrão ofício, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui para você ter uma noção de como é que é o padrão ofício, né? Aqui, ó. Né? Então você tem aqui, ó, nome do ministério, secretaria, departamento, ofício número tal, a data, né? A sua excelência o senhor, nome, ministro de estado, parará, porque aí você está endereçando, né? O assunto, senhor ministro, parará, o conteúdo, atenciosamente, nome do signatário, né? Então o que que acontece, pessoal? Aqui, ó, a alternativa que mais se aproxima desse tipo de padrão, do padrão ofício, né, é a letra A, beleza, pessoal? Então, ó, cabeçalho, ó, o cabeçalho, que é essa parte aqui, certo? Você vai identificar, por exemplo, vamos supor que você trabalha na UFG, você vai mandar um ofício. Aí você coloca Universidade Federal de Goiás, departamento tal, vamos supor que você trabalha no departamento de, sei lá, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por exemplo, tá? Aí você vai colocar ofício número tal, tal, né? O número do ofício, identificar o expediente, né? Então, ofício número tal, tal, do ano tal, né? Aí depois você vem e traz a data, local e data, então Goiânia, dia 21 de setembro de 2025, né? Depois você vai identificar aqui, ó, a pessoa que você quer endereçar. O endereçamento é para quem você quer mandar o ofício, né? Então você vai falar, vamos supor que você quer mandar um ofício pro presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Então você vai colocar a sua excelência, o senhor fulano, Leandro Crispim, presidente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tal, né? Você vai endereçar. Depois, você vai colocar o assunto. Qual que é o assunto? O assunto é convênio entre a UFG e o Tribunal de Justiça de Goiás em parcerias, sei lá, de cursos, né? Beleza. Aí você vem o texto do documento. Aí é o que você quer falar, né? Então você vai explicar tudinho e tal, beleza. Aí você vai colocar os fechos para a comunicação, que é atenciosamente ou respeitosamente, né? Depois você vai identificar o signatário. Quem que é o signatário? É você. Você é o signatário, né? Então, vamos supor, você lá é o fulano de tal, ou então você vai falar em nome mesmo, né? Na verdade, normalmente, assim, quando você trabalha no departamento, às vezes você expede o ofício em nome do diretor, por exemplo, daquela repartição ali, né? Do setor que você trabalha, né? Então você não vai colocar você especificamente, você vai colocar, por exemplo, o diretor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tá? Porque aí vai levar a assinatura dele. Então você vai colocar diretor, o fulano, diretor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Aí você vai colocar lá, entendeu? E a página, né?
numeração das páginas. Então, esse é o padrão ofício que é bom você saber a ordem exata, né? Porque perceba que letra B, ele já mudou a ordem. Ele colocou cabeçalho, depois ele colocou local e data. Não, tá errado. A ordem certinha é essa aqui, tá vendo? Essa é a ordem certinha, beleza? Beleza. Agora eu vou cortar o vídeo aqui. Agora o professor Guilherme vai gravar e corrigir a parte dele, a parte específica. E na sequência eu volto falando do simulado 2, corrigindo o restante, tá? Vamos lá então. Vamos dar continuidade na resolução de questões do nosso simulado 1 a partir da questão 38, beleza? Então vamos lá. A repartição dos limites globais da despesa total com o pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a... Pessoal, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com os limites globais da despesa total com o pessoal. Esse assunto está lá na LRF, tá? Nós estudamos isso aqui e eu falei, inclusive, que era o assunto mais importante dentro da LRF. Por quê? Porque é o assunto mais cobrado do Instituto Verbena. Então, vamos lá. Bom, para você responder essa questão, você precisa saber esse quadro aqui, tá? Esse quadro, ele trata dos limites da despesa com o pessoal. Isso aqui, pessoal, você tem que pegar esse quadro aqui, levar para sua prova, tá? Lá antes de entrar na prova, dá uma olhada. Na revisão de véspera, olha esse quadro aqui, porque ele é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. Bom, letra A. Limites globais da despesa com o pessoal. Não poderá exceder 5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município, e 6% para o Judiciário. Vamos lá, pessoal. 5% para o Legislativo. Aqui na tabela, o Legislativo ou vai ser 2,5%, ou vai ser 3%, ou vai ser 6%. Não tem 5% para o Legislativo aqui, então já está errado, né? E 6% para o Judiciário. Beleza. Tanto na União quanto nos estados, o limite do Judiciário vai ser de 6%. Beleza. Letra B. 49% para o Executivo Municipal, errado, né? É 54% para o Executivo Municipal. E 2% para o Ministério Público dos Estados, aqui tudo bem, né? Nos estados é 2%, na União o Ministério Público é 0,6%. Aqui beleza. Letra C, 5% para o Legislativo, aqui já está errado, né? Nós falamos o quê? Legislativo ou vai ser 2,5%, ou 3% ou 6%, tá? Lembrando daquela questão dos estados que possuem Tribunal de Contas dos municípios, que nesse caso vai aumentar 0,4% no Legislativo e vai diminuir 0,4% no Executivo. Isso aqui está até escrito aqui, mas nós também trabalhamos. E por fim, letra D, que deve ser o gabarito. 54% para o Executivo Municipal e 49% para o Executivo Estadual. É isso, né? 54% Executivo Municipal, 49% para o Estadual. Gabarito, letra D de dado, tá? Essa questão aqui, eu acho que uma questão nesse sentido aqui, de cobrar limite da despesa com o pessoal, eu acho que é muito factível de cair na sua prova, tá? O Instituto Verbena gosta desse assunto, não só o Instituto Verbena, tá? A maioria das bancas gosta, porque isso daqui que a gente colocou é um resumo de várias páginas da LRF. A LRF, lá a partir do artigo 19, ela traz essa parte aqui, e isso daqui que a gente resume é simplesmente uma síntese, né? Uma síntese de tudo aquilo que é cobrado lá, tá bom? Próxima. Dentre os instrumentos da gestão fiscal elencados pela Lei de Responsabilidade Fiscal estão os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias. Que mais? Prestação de contas e o respectivo parecer prévio. Que mais? Relatório de gestão fiscal, RGF. E o que mais, pessoal? Quem estudou lá comigo lembra, tá? Dentro dos instrumentos da gestão fiscal, e também, né, na verdade é chamado de instrumentos da transparência, né? Nós temos a PPA, os orçamentos, a LDO, nós temos as prestações de contas e o parecer prévio, nós temos o RGF, né, que é o relatório de gestão fiscal, e quem? O REREL. REREL. Lembra do REREL? O que é o REREL? É o relatório resumido da execução orçamentária, gabarito letra A. E também na lei fala
os respectivos, né, as versões resumidas desses documentos, tá? Mas basicamente são esses instrumentos aqui. Lembrando que o REREL é bi, né, bimestral, e a RGF ela fica de 4, tá? Quadrimestral. É o mnemônico aí que a gente ensinou lá, beleza? Lá no slide a gente fala exatamente, ó, instrumentos de transparência da gestão fiscal. Beleza, a questão não falou assim, mas a gente tá acostumado com verbena, tá? Eles gostam de tirar, assim, algumas palavras, não sei porquê, enfim. Mas basicamente tem que lembrar isso aqui, beleza? Próxima. Gabarito letra A, né? Beleza. Próxima. A licitação é, geralmente, a forma com que a administração pública contrata serviços ou compra bens, os quais podem ser variáveis a depender das necessidades do poder público. Nesse cenário, considerando a complexidade do produto ou do serviço a ser contratado, o critério do gestor público poderá ser designada comissão de contratação para condução de licitação, da licitação. Dentro desse contexto, é possível afirmar que poderá ser designada comissão de contratação para licitação que envolva. Pessoal, é o seguinte: a gente aprendeu que numa licitação, quem conduz o processo licitatório é o agente da contratação. Nós estudamos também que no caso do pregão, esse agente da contratação é chamado de pregoeiro e no leilão é chamado de leiloeiro, tá? Agora, quando nós estamos fazendo uma contratação de bens ou serviços especiais, nesse caso, pode ser designada uma comissão de contratação. Ao invés de um agente da contratação, vai ser designada uma comissão. Então, qual o caso que é esse? É o caso dos bens e serviços especiais, que poderá ser designada comissão de contratação. Cuidado para não confundir que no diálogo competitivo, não é poderá ser designada, será designada uma comissão de contratação por causa do diálogo competitivo. Então, aqui, se, por exemplo, tivesse diálogo competitivo, você não poderia ter uma dúvida que no diálogo competitivo é obrigatória a comissão de contratação. Aqui a gente está falando de um poderá. No caso, poderá vai ser bens ou serviços especiais. Aí lá no nosso curso, nós temos esse quadro aqui, que esse quadro é a mesma coisa do quadro da LRF. Você tem que pegar isso aqui e levar, colocar no seu bolso, pregar aí na sua parede da sua casa, que isso daqui, se for para cair uma questão, vai estar aqui, tá, pessoal? Pode ter certeza disso. E aqui na parte da concorrência, né, da modalidade de licitação concorrência, uma das hipóteses é bens e serviços especiais. E aqui no quadro eu falo, ó, para o caso da concorrência, o agente da contratação vai existir? Sim. E aqui eu coloco embaixo, né, entre parênteses, comissão de contratação, porque lá na aula eu explico que para o caso de bens e serviços especiais, você pode designar sim uma comissão de contratação. Já no caso aqui do diálogo competitivo, será uma comissão, tá? Cuidado com essa diferença, beleza? Questão 41. A contratação de serviços comuns de engenharia adotará como modalidade de licitação, pessoal, é o seguinte, isso daqui não foi uma questão trivial, tá? E, inclusive, eu até fiz um store lá no meu Instagram, e inclusive já me segue lá, viu? Espíndola Concursos, falando sobre serviço comum de engenharia. Por quê? Porque se você observar, pessoal, lá na lei de licitações, o que a lei fala? Eu vou até colocar nosso quadro aqui, ó. Para o caso de pregão, para qual é o objeto contratual, né? Para qual objeto contratual eu vou utilizar a modalidade de licitação pregão? Vai ser o caso de bens e serviços comuns. E dentro dos serviços comuns, inclui-se os serviços comuns de engenharia. E no caso da concorrência, o objeto contratual vai ser bens e serviços especiais e vai ser obras e serviços de engenharia. Dentro do serviço de engenharia, nós temos serviços comuns de engenharia e serviços especiais de engenharia. Ou seja, se você tiver pegado aqui o pulo do gato, você vai perceber que serviço comum de engenharia tá tanto no pregão quanto na concorrência, tá? E aí que veio a dúvida que o legislador nos deixou. Por quê? O legislador não falou qual vai ser o critério de julgamento, qual vai ser a modalidade de licitação utilizada para serviço comum de engenharia. Ele não falou. E aí, basicamente, tá, de maneira bem resumida, o que você tem que levar para a prova? De maneira geral, serviço comum de engenharia,
O gestor público, ele vai fazer a decisão, ele vai decidir, vai ser pregão ou concorrência. Então, para fins de concurso público, serviço comum de engenharia, qual modalidade de licitação eu vou adotar? Pregão ou concorrência. Agora, você só vai direcionar a modalidade de licitação se a questão falar para você qual é o critério de julgamento. Então, se a questão falar assim, olha, o critério de julgamento para esse serviço comum de engenharia vai ser técnica e preço. Se ele falar isso, você já sabe que é concorrência, tá? Por quê? Porque no pregão, os únicos critérios de julgamento aceitáveis são menor preço e o maior desconto. Entendeu? Então, de maneira geral, o serviço comum de engenharia vai ser o quê? Pregão ou concorrência, né? Gabarito letra C. Agora, se a questão especificar o critério de julgamento, responda conforme, tá? Eu acho que a questão não vai chegar a fazer isso. Só de já ter uma cobrança nesse sentido aqui, eu já acho que tá bastante avançado, até porque é um cargo de nível médio, tá? Eu esperaria você entrar nesse tipo de polêmica em cargos da área de controle, né? Tribunal de Contas e etc. Mas essa questão aqui, né? A questão do legislador, quem é o legislador aqui? O Espíndola Concurso e o tutorial do concurseiro, tá? Acabou entrando a fundo nesse assunto, tá? Mas para quem estudou aqui com a gente, acertaria a questão tranquilamente, tá? E a última questão é a seguinte, questão 42. A Constituição Federal de 88 determinou as competências de controle do Tribunal de Contas da União e, de forma simétrica, no que couber aos tribunais dos demais entes da Federação, Tribunal de Contas do Estado, dos municípios e do município. Assim, a Corte de Contas possui papel direto na fiscalização da administração pública, podendo fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, julgar contas dos administradores públicos e o que mais o Tribunal de Contas faz? Vamos lá. Apoiar o controle externo. Assim, pessoal, de maneira geral, até tá certo isso aqui, mas não é exatamente o que está escrito o que está escrito na União, tá? E também, além disso, o TCU, ele integra o controle externo. Então, assim, falar que o TCU apoia o controle externo não tá errado, tá? Mas não tá na Constituição, por isso que não é o gabarito. Controlar as contas dos administradores, pessoal, o TCU não vai controlar as contas dos administradores. Ele vai fiscalizar a aplicação dos recursos. Então, por exemplo, numa obra de engenharia, o Tribunal de Contas ele pode ir lá, pode verificar como é que está sendo a aplicação. Será que aquele item que está no orçamento daquela obra de engenharia, ele está sendo executado da maneira adequada? Se foi especificado lá um piso porcelanato com a qualidade XYZ, é esse piso que está sendo aplicado? Isso é uma maneira de fiscalizar a aplicação do recurso público. Agora, controlar as contas dos administradores, controlar não é a função, tá? Planejar os orçamentos dos estados. Também não, né, pessoal? O processo de orçamento respeita o que tange, né, o que está escrito na Constituição, tá? O executivo vai elaborar o orçamento, ele vai consolidar o orçamento em um orçamento único, no orçamento de todos os poderes e entes, vai mandar para o legislativo vai discutir, vai ter emenda parlamentar, etc, etc, até que chega um momento que há uma sanção do orçamento, tá? Então não é o Tribunal de Contas que vai fazer isso. E, por fim, o que o Tribunal de Contas vai fazer? Realizar auditorias e inspeções. O exemplo da obra que eu dei é exatamente isso aqui, pessoal. O TCU, quando ele vai numa obra e verifica o cumprimento da execução contratual, ele está fazendo uma auditoria e uma inspeção, tá? No caso, mais relacionado com uma inspeção. No caso de auditoria, o TCU pode pegar todo o processo de pagamento, processo de termos aditivos relativos àquele contrato e auditar para ver se está tudo certo, beleza? Isso é função, sim, do TCU, beleza? Vamos dar continuidade agora no restante das questões. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Dando continuidade à correção, agora a gente vai passar para o simulado 2. A gente vai corrigir esse simulado 2 com vocês aqui. Eu vou passar aqui pela minha parte das minhas questões aqui que eu lecionei. Vou explicar para vocês as questões e logo na sequência o professor Guilherme vem com a parte dele específica, tá bom? Então, vamos fazer aqui, vamos corrigir essas questões aqui de conhecimentos específicos do nosso simulado, tá? Então, vamos lá? Questão 31, ela fala o seguinte: a missão, a visão e os valores são conceitos básicos no estudo de administração. Define-se missão como? Então, o que é a missão?
tá? Então, você tem que saber qual que é a diferença entre a missão, a visão e os valores. Isso tem que estar na ponta da língua, porque você não pode errar isso, porque o seu concorrente ele não vai errar, pode ter certeza, tá? Então, você tem que saber que a missão é a razão de existência de uma organização, tá? Então, um exemplo de missão seria, por exemplo, a missão do Google, né? Qual que é a missão do Google? A missão do Google é organizar as informações do mundo todo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Essa é a missão do Google, tá? Agora perceba a diferença entre missão e visão, ó. Visão. Google Visão, tá? Aliás, Google, vou colocar assim, Google, missão, visão e valores, tá? Ó, a visão do Google é qual? Criar um futuro mais inteligente, no qual a tecnologia melhore a vida das pessoas. Então, a visão ela tem um caráter, uma característica de longo prazo. Ele quer entender onde você quer estar em o futuro, beleza? Então, essa que é a diferença entre a missão e a visão. E os valores? O que são os valores? São os princípios que orientam, que norteiam as suas ações, tá? Então, por exemplo, qual que é o valor do Google? Foco no usuário, né? É melhor fazer uma coisa muito bem, rápido é melhor do que devagar, a democracia funciona na web, enfim, são valores, aquilo que dá uma diretriz para aquilo que você faz na sua empresa, a forma de condução da sua empresa, tá? Então, como o enunciado está pedindo a missão, né, a melhor alternativa que define a missão é a letra B de bola, é a finalidade organizacional, é a razão de ser da organização, certo? Então, vamos para a questão 32 agora. Ela fala assim, ó. Leia o caso a seguir. O engenheiro SK foi contratado recentemente pela WM Corporation, sendo incumbido de conduzir o processo de revisão da estrutura organizacional e ajustar os processos de gestão e operacionais. Então, ele está falando de revisar a estrutura da empresa. Bom, se você estudou o PODC, você sabe que a estrutura ela está dentro de qual função organizacional? Organização. Então, a questão número 32, né? Como ele está falando de rever a estrutura e ajustar os processos de gestão e operacionais, isso vai ter a ver com qual alternativa? Letra B, organização. Beleza? E aí você tem que saber a diferença entre o planejamento, a organização, a direção e o controle, que inclusive eu falei no início, na segunda questão do simulado 1, eu falei qual que é a diferença entre cada uma delas, tá? Questão número 33. A estrutura linha staff é o resultado da combinação de quais tipos organizacionais, tá? Então, a linha staff, ela é uma combinação de quais tipos, tá? Então, sempre que você vê aqui, ó, estrutura, linha staff, ou staff inline, a banca pode chamar de staff inline também, tá? Ó, perceba que a estrutura linha staff, ela tem uma característica de ser uma mescla entre a estrutura linear, que é essa aqui, e a estrutura funcional, que é essa aqui, tá? Então você junta a linear com a funcional, você resulta na linha staff. Portanto, a resposta é a letra D de dado, tá? Isso aqui você tem que estudar lá em OSM, Organização, Sistemas e Métodos, na parte de estruturas e departamentalização. Isso aí você estuda lá e é bom você saber bem, porque isso cai demais em provas da UFG, tá? Questão número 34 agora, ela fala assim: existe um método amplamente reconhecido por sua eficácia na análise e melhoria contínua de processos de negócios, focando na eliminação de desperdícios e na otimização do fluxo de trabalho. Esse método refere-se a... Pessoal, toma bastante cuidado com esse tipo de questão, porque a UFG está cobrando muito o Six Sigma.
O Six Sigma tem essa característica de eliminar desperdícios, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, Six Sigma, tá? É 6 Sigma, tá? Ó, ele é um sistema de gestão voltado para a melhoria da qualidade e eficiência dos processos, com o objetivo de reduzir erros, custos e desperdícios, aumentando a satisfação do cliente e a lucratividade, beleza? Então, tá aí. Essa é a ideia do Six Sigma, eliminação de desperdícios, gabarito letra C. A banca não gosta de gestão da qualidade, ela ama, portanto, fique esperto. Questão 35 agora. Processo por meio do qual atores estatais e não estatais interagem para formular e implementar políticas dentro de um conjunto pré-definido de regras formais e informais que moldam e são moldadas pelo poder, né? O texto faz referência ao conceito de, né? Então, ó, processo por meio do qual atores estatais e não estatais interagem para formular e implementar políticas públicas. Pessoal, falou em formular e implementar políticas públicas, você já tem que saber na hora o que significa, tá? Na hora. Assim, não precisa nem pensar duas vezes. Já tem que saber na hora, tá? Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a governança. Governança, tá bom? Governança é essa capacidade de formular e implementar políticas públicas, tá? Então, questão número 35, a resposta é a letra B. Não confunda a governança com a governabilidade. Governabilidade tem a ver com a sua legitimidade perante as pessoas, perante os diversos atores da administração pública, tá? É a legitimidade. É, por exemplo, quando aquele governante ele tem uma boa avaliação da população, por exemplo. Ou seja, significa que a governabilidade dele está boa. Quando a popularidade dele está baixa, significa que a governabilidade também está baixa, tá? Então tem a ver com essa legitimidade, com esse respeito com o que ele tem ali na sua gestão, tá? A transparência tem a ver com a divulgação das informações, né? Cuidado com a accountability. Com a accountability é o quê? É a prestação de contas responsável, tá? Então, é bom separar bem esses conceitos, porque a verbena adora, tá? Questão 36. Aí é o professor Guilherme? Não, ainda é comigo, né? Beleza. Um instrumento orçamentário que estima a receita e fixa a despesa para cada exercício financeiro de cada ente federativo né? Então você sabe que existem 3 instrumentos principais do orçamento público brasileiro. São eles: o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O PPA, ele vai definir as diretrizes, os objetivos e as metas em um período de 4 anos. A LDO, ela vai estabelecer metas e prioridades. E a lei orçamentária anual é o orçamento propriamente dito. É onde você vai definir o orçamento das empresas estatais, né? Dos investimentos, né? Então, quando você fala na parte de grana propriamente dita, ou seja, estimar a receita, fixar a despesa, tá mais dentro da LOA, Lei Orçamentária Anual, tá, pessoal? Então, 36 é a letra D. 37 agora, o instrumento que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas. Diretrizes D, O, objetivos e metas M, ou seja, forma um mnemônico DOM. Falou de DOM, você automaticamente associa ao PPA, tá bom, pessoal? Então, essa é um bizu, é um mnemônico para você não errar esse tipo de questão. Falou de diretrizes, objetivos e metas, forma o mnemônico DOM. DOM é PPA, Plano Plurianual. 37, resposta letra C. 38 agora, aí aqui eu vou deixar com o professor Guilherme, tá? Ao final dessa aula ele vai gravar a parte dele até a 42, aliás, até a 41, né? Não, até a 42 mesmo, deixa eu ver. Não, a 42 aqui já é comigo, beleza?
Vamos lá. Entre as áreas funcionais de uma organização, aquela dedicada ao recrutamento e seleção de pessoas é a questão muito fácil, né, pessoal? Essa aqui você não precisava nem ter estudado para acertar, né? Resposta letra D. Mas essa questão ela tem a ver com aquela parte de áreas funcionais, né? No seu conteúdo tem lá um assunto chamado áreas funcionais da organização, né? Recursos humanos é a resposta. 43 agora. Vencimento é o valor que os funcionários públicos federais, estaduais e municipais percebem relativo ao exercício de seu cargo. Esse valor é fixado em lei e não compreende vantagens adicionais. De acordo com o artigo 49 da 812, além do vencimento, são vantagens que podem ser pagas ao servidor, né? Quais são essas vantagens aí? Letra A, gratificações, as comissões e a ajuda de custos? Não, nada a ver. Comissões não, ajuda de custo não, tá? Quais são as vantagens, né? Então vamos ver a letra B. Indenizações, beleza. Por exemplo, uma indenização seria auxílio alimentação, né? Que vocês recebem, vocês ganham lá R$1.000 de auxílio alimentação, não é isso? Então, é uma indenização. Gratificação, sim, gratificação também. Por exemplo, gratificação por ter nível superior, gratificação por ter pós-graduação. É um tipo de gratificação, tá? E adicionais, tá? Então, dependendo da situação, às vezes vocês podem ganhar uma adicional de periculosidade, né? Por talvez trabalhar em um ambiente insalubre, um ambiente perigoso, etc. Então, seria um adicional, né? Então, 43 é a resposta, letra B de bola, bem tranquilo, tá? Então, tá aí. 44 agora. De acordo com o artigo 97 da 812, o servidor público federal poderá se ausentar do serviço sem qualquer prejuízo em quais dessas situações, né? Então, letra A, por um dia para doar sangue, exatamente, essa aqui já é a resposta, tá, pessoal? Então, letra A, por um dia para doar sangue. Letra B, por 9 dias consecutivos em razão de falecimento de parentes em primeiro grau. Não é 9 dias, tá? São 8 dias. A licença nojo, né? Que o pessoal fala, né? Licença nojo é a licença quando um familiar, um parente de próximo, ele falece. Você tem 8 dias para se ausentar do serviço, tá? Sem nenhum prejuízo. Então, letra B tá fora. Letra C, por 7 dias consecutivos em razão do próprio casamento. Errado, não são 7, são 8 dias também, quando é a licença gala. Licença gala é o mesmo que casamento, licença nojo é o mesmo que falecimento. São duas licenças que têm o mesmo prazo, tá? 8 dias cada uma. E por 2 dias consecutivos em razão de mudança domiciliar. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, resposta letra A, 44, letra A. 45. Gestão de estoque refere-se ao conjunto de práticas e estratégias utilizadas por uma empresa para controlar e administrar eficientemente os itens armazenados em seu inventário. O principal objetivo da gestão de estoque é garantir que a empresa tenha a quantidade certa de produtos disponíveis no momento adequado, evitando excessos ou faltas. Considerando o conceito de noções de gestão de estoque, qual método é comumente utilizado para classificar os produtos em 3 categorias, com base na sua importância relativa para a empresa? Questão bem tranquila também, tá, pessoal? Então, falou da classificação ABC, tem a ver com essa parte aí de classificar os produtos em 3 categorias, né? Então, você tem lá, vou colocar aqui, ó, classificação ABC, tá? Então, vamos ver aqui a imagem da classificação ABC. Então, aqui, ó, né? Então, por exemplo, tem lá o grupo A, 20% dos itens representam 80% da receita. Isso aqui entra lá dentro do diagrama de Pareto, inclusive, né? O grupo B, 30% dos itens representam 15% da receita e 50% dos itens representam 5% da receita. Essa que é a ideia da classificação ou curva ABC, tá bom? Então, resposta letra D de dado. Questão 46 agora.
Trata-se de uma metodologia contínua e dinâmica no qual diferentes setores do estoque são registrados em períodos distintos, visando manter um controle constante e atualizado ao longo de todo o ano. A qual tipo de inventário essa descrição se aplica, tá? Então falou de inventário rotativo, isso tem a ver com essa parte em que fala que os estoques, né, são registrados em períodos distintos, visando manter um controle constante e atualizado ao longo de todo o ano, tá? Então, você tem que saber bem a diferença entre o inventário rotativo, anual, periódico, tá? Tudo isso aí você estuda lá dentro de gestão de estoques, parte de administração de recursos materiais, tá? Então, 46, letra C de casa. 47, para otimizar a eficiente gestão de documentos no Instituto Verbena, a equipe reconhece a importância de localizar registros com base na sequência temporal. Diante dessa necessidade, qual técnica de arquivamento é utilizada para facilitar a rápida identificação e recuperação de documentos? Então, essa parte de métodos de arquivamento também é muito importante. Existem diversos métodos de arquivamento que você precisa saber para a sua prova, tá? Então, nesse caso em específico, a 47, a resposta é a letra D, é o cronológico, a técnica de arquivamento, tendo em vista que a sequência temporal, né? Então, a própria palavra-chave do enunciado denunciou aqui a resposta. Falou de sequência temporal, cronológico, resposta letra D. Então, preste sempre muita atenção no enunciado, tá? 48, vamos lá? O documento utilizado para a comunicação interna e externa trocada entre autoridades de hierarquia equivalente ou enviada a alguém de hierarquia superior à daquele que assina é chamado de, né? Então, 48, a gente até viu uma questão sobre isso na aula passada, é o ofício, tá bom? Então, o ofício ele pode ser enviado tanto internamente, tá? Então, antigamente a gente usava a palavra, o documento chamava-se memorando, né? Quando era dentro da própria empresa. Não existe mais o memorando, caiu por terra, tá? Hoje é ofício, tanto internamente quanto externamente, tá? Então, quando é a documentação para comunicação interna ou externa, trocada entre autoridades de hierarquia equivalente ou de alguém de hierarquia superior daquele que assina, é o ofício, tá bom, pessoal? Então, 48, letra C. 49, no atendimento ao público, para garantir um serviço de qualidade e experiência positiva para o cliente, algumas práticas são essenciais. Nesse contexto, é necessário que o atendimento, tá? Então, a questão de atendimento ao público, como eu falei para vocês, não é um assunto que você precisa se preocupar tanto, porque só com senso comum você já consegue acertar. Então, vamos lá? Letra A. Então, o atendimento tem que ser claro e objetivo, esclarecendo todas as dúvidas possíveis de maneira ágil e eficaz, levando em consideração as reais necessidades do cliente. Meio óbvio, né? Então, você já marca, mas aí vamos ler as demais para vocês verem, tanto que é autoexplicativo, né? Letra B. Foque exclusivamente, cara, falou exclusivamente, uma questão de atendimento ao público, pode desconfiar, né? Na resolução rápida do problema do cliente, sem dedicar atenção ao seu estado emocional ou queixas, pelo amor de Deus, né? Levando em consideração que a resolução do problema já é conhecida por quem presta o atendimento. Nada a ver, né, pessoal? Letra C. Adote uma postura defensiva, não, responsabilizando o cliente por erros, ou você vai responsabilizar o cliente, nada a ver, né? Letra D. Priorize a comunicação técnica e impessoal sem se preocupar em personalizar a abordagem para cada cliente. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, é um assunto muito tranquilo que você não precisa se preocupar, não, tá? Na prova, você vai bater o olho, você vai saber a resposta. Por eliminação, inclusive, tá? E 50, a última, tá? E aí depois eu passo a palavra para o professor Guilherme, tá? Leia o caso a seguir. Um grupo de trabalhadores de nível operacional da área de produção da organização BP se reuniu para definir questões para serem informadas para a alta direção da organização. Nesse sentido, o tipo de documentação a ser realizada tá? Então, um grupo de trabalhadores de nível operacional da área de produção da organização se reuniu para definir questões
para serem informadas para a alta direção. Então perceba, a comunicação aqui, ela vai de baixo para cima, tá? É uma comunicação ascendente, né? Então, nesse sentido, o tipo de comunicação a ser realizada é letra B, ascendente. Ascendente é que vem de baixo para cima. A gente pode falar também que é uma comunicação bottom-up. Não se assuste se a banca colocar essa palavra, tá? Você vai, ai meu Deus, bottom-up. Não, cara, bottom-up é baixo, cima. Bottom-up, de baixo para cima. Agora, se for aqui, ó, de cima para baixo, aí já é o quê? Top-down. Aí você vai olhar e falar, nossa, meu Deus, top-down. Não, top, de cima para baixo, beleza? Então a comunicação saiu de cima, veio para baixo, top-down, descendente, tá? Descendente, tá? E bottom-up, ascendente, né? Esse grupo de trabalhadores vai comunicar à alta direção sobre determinada situação. Bottom-up, ascendente, não tem erro, tá bom, pessoal? Então, foi esse o vídeo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Guilherme. Valeu, um abraço, até a próxima. Uma questão de número 38 agora. A renúncia de receita refere-se, tá? Então, renúncia de receita refere-se à decisão consciente de um governo ou gestor público de dispensar parte da arrecadação de tributos, então, dispensar parte da arrecadação de tributos aos quais teria direito. Isso geralmente ocorre por meio de políticas fiscais, incentivos ou benefícios concedidos a determinados setores, empresas ou atividades econômicas. Nos termos do artigo 14 da Lei Complementar, uma das hipóteses de renúncia de receita é. Bom, pessoal, vamos lembrar, né? Quando a gente fala do orçamento público, a gente sabe que cada ente federativo possui lá as suas receitas e as suas despesas, tá? Basicamente, né? Receita é o que entra, né, de dinheiro público e despesa é tudo que sai, né? Então, quando você paga um imposto de um IPVA, o governo do estado, ele está tendo uma receita pública por meio de uma receita tributária, tá? Sobretudo de um imposto, do IPVA. Agora, quando o estado ele paga um servidor público, né, ele está tendo uma despesa pública, uma despesa com o pessoal. Então, só para você lembrar isso aí. E vai ter situações que o estado ele vai ter uma renúncia de receita, ou seja, ele vai dispensar, vai falar assim, olha, tá vendo isso aqui? Eu não quero arrecadar essa parte desse tributo. E lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 14, existe as hipóteses de renúncia de receita, tá? A questão quer saber isso aí. Vamos lá então. Letra A, crédito presumido. Pessoal, já tá aqui o gabarito, tá? O crédito presumido é uma das hipóteses de renúncia de receita, tá? Nós veremos as outras, mas só para vocês saberem, já é o gabarito. Uma das hipóteses de renúncia de receita, conforme o artigo 14, é o crédito presumido. Concessão de isenção em caráter geral. Tá errado, né, pessoal? A hipótese de renúncia de receita é a concessão de isenção em caráter não geral, não geral. Beleza? A alteração da base de cálculo que implique na majoração de tributos, não, né, pessoal? Majoração não, redução, tá? Redução. Vou colocar uma setinha para baixo aqui, tá? Para você saber, redução. Alteração de alíquota que implique na redução indiscriminada de tributos, também não, né, pessoal? Essa palavrinha aqui já cai por terra, tá? Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente no artigo 14, tá? Olha só. A renúncia compreende quais são as hipóteses de renúncia de receita? Anistia, tá? Anistia é uma hipótese de exclusão de crédito tributário, remissão, também é uma hipótese, né, de extinção do crédito tributário, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral. A questão falou de caráter geral, é não geral. Alteração de alíquota ou modificação na base de cálculo, tá? Isso aqui de tributos, tá? Que
que implique redução discriminada, tá? Então é redução, não é majoração, e é discriminada, não é indiscriminada, de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, hipótese de renúncia de receita, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique na redução discriminada, tá? Beleza? Gabarito letra A. Próxima. De acordo com a nossa LRF, Lei Complementar 101 de 2000, deixa eu pegar aqui um amarelo, né? A receita corrente líquida será apurada. Pessoal, vamos lembrar. Qual é a definição da receita corrente líquida, tá? Basicamente, é a definição de receita corrente e o líquido é porque tem algumas deduções que a LRF traz. Então, qual é a definição de receita corrente? Vocês lembram? É tributa com paz trans ou, tá? Eu não falo essas últimas duas palavras juntas, né? Porque senão pode ser que o YouTube ele trave o vídeo, né? Porque é uma palavra não apropriada. Então, receita corrente é o quê? Tributa com paz trans ou, né? Aí o que seria isso, né? Tributa com paz trans ou seria receita tributária, receita tributa com contribuições, tá? Aí o paz, o que é o paz? Patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços, tá? Então, tributa com paz, né? P-A-I-I-S, transferências correntes ou outras receitas também correntes. Então, tributa com paz trans ou. E aí o fato de ser receita corrente líquida é porque tem as deduções, tá? E as deduções vai estar aqui na nossa LRF, beleza? Isso é a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, pessoal, ela é apurada somando-se as receitas do mês em referência e os 12 anteriores, excluídas as duplicidades. Então vamos lá. Vamos lá. A receita corrente líquida será apurada subtraindo-se as receitas arrecadadas? Não, né? Somando-se, né? Somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 meses anteriores, faltou falar aqui excluídas as duplicidades, tá? Se não tiver uma questão, uma assertiva melhor do que essa vai ser o gabarito, tá? Subtraindo-se as receitas de contribuição? Não, né? Somando-se. Letra D, somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Gabarito, letra D de dado, tá? Por que é somando o mês em referência e os 11 anteriores? É só você fazer uma conta. Se você pega o mês que você está, então nós estamos no mês de setembro, e soma os 11 anteriores, vai dar quantos meses? Vai dar 12 meses, que é um prazo de um ano, né? Excluídas as duplicidades, beleza? Então toma cuidado, definição de receita corrente líquida e verifica aqui as deduções também que estão presentes para você chegar na receita corrente líquida, tá? Beleza. Questão 40. A contratação de serviços e a aquisição de bens na administração pública são realizadas por meio de licitações públicas conforme a Lei 14.133. Entretanto, existem exceções que permitem a dispensa, a inexigibilidade ou a vedação do processo licitatório. Beleza. A inexigibilidade de licitação é permitida em casos especiais como? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de licitação, né, a regra é licitar. Então, se a administração pública quer fazer uma compra de bens, quer fazer uma contratação de serviços, quer fazer uma obra, a regra é que ela faça uma licitação. A regra é licitar. Entretanto, existem exceções, tá? E lá na nossa aula nós aprendemos, tá? Quando a gente não licita, a gente faz o que a gente chama de uma contratação direta, tá? Rapidamente aqui para a gente não enrolar. Contratação direta a gente subdivide em dispensa e inexigibilidade. E no caso da dispensa, existe outra subdivisão: licitação dispensável e dispensada, tá? Eu expliquei para vocês, para quem fez o curso, né, lá na aula de contratação direta, o seguinte:
Para fins de prova, como que você vai decorar? Apesar de eu não gostar de decorar, né? Mas assim, como você é concurseiro, você tem que aprender coisas, tem outras coisas que você vai ter que decorar. Nesse caso aqui, o que que eu aconselho? Primeira coisa, as hipóteses de inexigibilidade que a gente aprendeu, eu recomendo que você saiba, tá? São basicamente 5 hipóteses, né, que estão bem aqui. Essas 5 hipóteses você tem que saber, porque são poucas, tá? Mas assim, basicamente, inexigibilidade é o caso em que não há competição, é o caso de inviabilidade de competição. Então, primeira coisa, inexigibilidade, entenda quais são as hipóteses lá da Lei 14.133 e saiba que todas são hipóteses em que não há competição, beleza? E no caso da dispensa, lembra que a hipótese de licitação dispensada lá do artigo 76 se trata de alienação de bens. Sempre vai ser alienação de bens. E aí, pessoal, o que sobra é licitação dispensável, tá? As hipóteses de licitação dispensável são muitas, tá? A única hipótese que eu falei para vocês decorarem é a hipótese de dispensável, né? Licitação dispensável por valor, tá? Então, para você acertar a questão de prova, eu acho que a melhor maneira é essa. Saiba quais são as hipóteses de inexigibilidade e saiba que é o caso em que não existe competição e lembra que a licitação dispensada é alienação de bens, tá? E aí, na dispensável, lembra na dispensável por valor, beleza? Então, vamos resolver a questão aqui. Vamos lá. A inexigibilidade de licitação é permitida em casos especiais como em contratações que mantenham todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, em que não surgiram licitantes interessados ou propostas válidas. Pessoal, isso aqui é licitação dispensável, beleza? Próxima. Em contratações de obras e serviços de engenharia e de manutenção de veículos automotores, cujo valor seja inferior a R$ 100.000. Pessoal, isso aqui é uma hipótese de licitação dispensável por valor. Também não é o nosso gabarito, porque o gabarito ele quer inexigibilidade. Próxima. Na aquisição de materiais, equipamentos e serviços que só podem ser fornecidos por um produtor exclusivo, sendo inviável a competição. Pessoal, caso em que não existe competição, em que é inviável competição, o que a gente está falando? Inexigibilidade, gabarito letra C, tá? Vamos só ver aqui a letra D. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Esse caso aqui também é licitação dispensável, beleza? Vamos para a última questão aqui. As normas gerais de licitação e contratação são regidas por lei que, por sua lei, estabelece as fases do processo de licitação. Nós aprendemos sobre as fases, né? Dentre as fases do processo de licitação, aquela que avalia todas as propostas e define qual delas atende melhor os critérios estabelecidos no edital é. Pessoal, você estudou e lá na nossa aula nós aprendemos sobre as fases do processo licitatório. Lembra? Quais são as fases do processo licitatório? Primeira fase, preparatória. Segunda, divulgação do edital. Terceira, apresentação das propostas e lances. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação. Sexta, recurso. E, por fim, homologação. Rapidamente. Na preparatória, nós aprendemos que é a fase do planejamento, em que ocorre o planejamento da contratação, que é elaborada todas aquelas peças técnicas que vão subsidiar o processo licitatório. Na divulgação do edital, o nome já fala, a administração divulga o edital, e aí o interessado vai ter um prazo para poder apresentar as propostas e lances, que aí é a terceira fase. Na terceira fase, a pessoa que está participando da licitação vai apresentar. Essa é a minha proposta, esses são os preços. Na quarta etapa é onde ocorre o julgamento, tá? Então, por exemplo, se o critério de julgamento for menor preço, a administração pública vai verificar as propostas, vai verificar aquela que tem o menor preço, mas ela vai avaliar também a execuibilidade das propostas, porque nós aprendemos também que, em alguns casos, pode ser que a proposta seja inexequível, tá? Beleza. Fiz o julgamento, descobri qual é a empresa
que teve a proposta vencedora, aí vem a fase da habilitação. Aí nós aprendemos habilitação técnica, habilitação fiscal, habilitação econômico-financeira, etc, etc. Fez a habilitação, tá tudo certo, vai para a fase do recurso, tá? Então pode apresentar um recurso, não concordar com alguma coisa, impugnar, etc. E aí, por fim, a homologação, que é quando acaba o processo licitatório, vai para a assinatura do contrato e inicia a fase da gestão do contrato, beleza? Então, pessoal, a questão falou o seguinte: olha, dentro dessas fases aqui, qual dessas fases é onde ocorre a avaliação das propostas? E aí vai definir qual delas atende melhor aos critérios. Pessoal, é a fase do julgamento, tá? Letra C, que é onde você vai julgar a proposta. Você vai avaliar essa proposta, né? Se for o critério de julgamento menor preço, essa proposta aqui é a que tem o menor preço, tá? Ah, vai avaliar essa outra proposta aqui, ela é inexequível e assim por diante, beleza? Então, vamos dar continuidade na questão 42.